Alexandre da Medicine News aqui de volta e vamos às últimas notícias. Aliada de Trump é eleita para a OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então está aí uma vocacionada defensora da liberdade de expressão que Donald Trump colocou ali como uma peça-chave. Eu sei que não é só ela. Existe um outro cargo em aberto que está na disputa entre um mexicano e um brasileiro, até indicado pelo Lula, mas não está indo à frente, mas o cargo ainda está vago, vai ser definido. Deve ser o mexicano que deve entrar. Mas o Trump já articulou uma pessoa, uma cubana, que o pai dela faleceu em 2012 pela tirania, a ditadura cubana. Ela tem uma raiz, sangue nos olhos, para a liberdade de expressão, para os ditadores, contra tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Ela vai estar levantando, dando continuidade aos processos, às ilegalidades do Poder Judiciário aqui no Brasil, do STF, e o Trump articulou com o Papa, como eu sempre disse, aquela imagem que ele colocou do Papa dias antes da sua eleição, do novo Papa, mostra claramente que teve o dedinho de Donald Trump em tudo isso. Então Donald Trump, ele saiu para vencer, vamos assim dizer, né, profeticamente. E ele já articulou com essa mulher ali na OEA. Aquele Pedro Vaca deve estar saindo, né, dando lugar a esses novos conselheiros da OEA. E ela vai pautar todas essas ilegalidades, principalmente no Brasil e no restante das Américas, sobre a ditadura, os direitos humanos e a liberdade de expressão. Então Trump escolheu ali o Papa, a gente vê que o Papa é um Papa conservador, e ele colocou na OEA também uma pessoa da sua responsabilidade, o seu viés político. Isso mostrando que o Trump veio para fazer a diferença na América, fazer uma América grande, próspera, como no passado. Então nós estamos vendo, isso é um comunicado muito importante, e casos do STF vão continuar sendo pautados com mais rigor agora através desta mulher. O governador do Texas, saiu também essa notícia importante, proíbe que cidadãos da China, olha só, os países que o Brasil se relaciona, que o Lula está fazendo contratos, acordos, pessoas, cidadãos da China, Rússia, Irã e Coreia do Norte não poderão comprar propriedades no estado do Texas, nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles são inimigos dos Estados Unidos. Ou seja, eles são inimigos da democracia, eles são ditadores. A Rússia, do Putin, eles vivem numa ditadura. Não existe democracia lá. A China, semelhante. O Irã são terroristas, né? Como o Hamas e o Hezbollah. E, infelizmente, o Lula e esse desgoverno estão de mãos dadas com esses ditadores que a gente acabou de falar aqui. Enquanto que no Texas, o governador está proibindo que eles comprem propriedades. Mas aqui no Brasil, um chinês, esses ditadores do Irã estão aqui no nosso derredor, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Acre. Eles estão no solo brasileiro, juntamente com o PCC e o Comando Vermelho. Por isso, da urgência, da preocupação dos americanos, de Marco Rubio, secretário de Estado, juntamente com o Trump, de considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos narcoterroristas. Entendeu? Porque eles são da mesma espécie da China, do Irã, grupos, né, ditadores que não exercem a democracia, no qual o Lula está de mãos dadas com esse pessoal, apoiando o Irã, estando do lado da Rússia, entendeu? E não em detrimento aos Estados Unidos, que deveria estar, porque a verdadeira democracia acontece na América, com Donald Trump, a liberdade de expressão. Eles estão trazendo a regulação das redes sociais aos moldes da China. Isso é ditadura.
Não tem nada de democracia. Então esse governador do Texas fez muito bem em proibir. Porque os chineses, eles querem sugar até a sua alma. Eles não vieram aqui para ajudar o Brasil. Eles querem levar tudo que podem e sugar o Brasil ao máximo. Eles têm interesse no país, interesse financeiro e pessoal. Não tem nada de ajudar o brasileiro. Isso é conversa fiada, entendeu? Mas o Lula insiste, esses da esquerda insistem em estar do lado desses países ditadores e terroristas. Saiu esse escândalo também da Janja e Alexandre de Moraes. No último dia 13 de junho foram flagrados em viagens de avião da FAB para São Paulo. Ela alegou que nessa viagem ela pegou carona para ir numa médica, ginecologista. É estranho, né? Então eles pegam os aviões da FAB como se fosse um Uber aí na esquina. Bolsonaro, ele usa o próprio dinheiro, o salário, em aviões, né? Ele pega aí no aeroporto, compra a passagem juntamente com os outros patriotas brasileiros. Esses aí querem viajar de avião da FAB para cima e para baixo, gastando milhões de reais. Só o ministro Luiz Barroso, o presidente do STF, gastou quase R$ 1 bilhão em viagens. Ah, mas foi a trabalho? Não, são viagens particulares também. E os ministros, como Alexandre de Moraes, já foram ver partidas de futebol com um avião da FAB. Os ministros do Lula, ministro do STF. Então, ele foi pego em fotos e imagens, está aí a reportagem, a Janja nesse avião. O que eles estavam conversando? Existe a imparcialidade dos juízes? Se eles são assim, com a esposa do descondenado Lula? E como é que eles vão julgar o Bolsonaro sendo parciais ao invés de imparciais? Eles são amigos, os da esquerda, da esposa do Lula. Esse juiz jamais poderia estar na frente do inquérito do golpe, do fantasioso golpe, porque ele está impedido. Isso está escrito na lei da magistratura ou na Constituição Federal, que um juiz precisa ser imparcial, coisa que Alexandre de Moraes, os ministros do STF, não são, como Flávio Dino, que disse que queria acabar com um demônio chamado Bolsonaro. Existe imparcialidade no Flávio Dino nessa fala? Eles são da esquerda, eles querem ver o Bolsonaro para trás, fora da corrida, e por isso colocaram ele inelegível. E agora, você vê essa cena aqui de Janja e Alexandre de Moraes. Aí pode, né? Eu trouxe esse vídeo do Marcelo Bretas que eu achei muito interessante. Juiz federal aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, que foi denunciado, foi afastado do seu cargo pelo Conselho Nacional de Justiça nesses últimos dias, por ter julgado com presteza, diante de acordo das leis, sendo corajoso. Ele vai falar isso nesse vídeo, eu vou colocar, veja esse vídeo. Porque ele fez acontecer o direito, um homem corajoso, um juiz, e aplicou a lei, que um juiz precisa estar baseado na lei, mas atingiu autoridades, esposas de ministros que têm escritórios de advocacia, mandados de busca e apreensão da Polícia Federal, pessoas que estão roubando o Brasil, e agora ele foi afastado porque atingiu os poderosos, os de colarinho branco. E ele vai dizer aqui na sua fala. Ele entrou concursado como juiz, estudou para isso, ele foi promotor anteriormente, ele disse isso, a gente sabe. E afastaram esse juiz que faz acontecer e julga com justiça. Enquanto que os juízes que roubam e fazem tudo aí, para a esquerda, e fecham os olhos para a justiça, continuam nos seus cargos. Então o Brasil está desse jeito, é preocupante. Porque o juiz que quer julgar de acordo com as leis é afastado. Ele, que desfez a Lava Jato, ele foi afastado. Agora, aí você vê a que ponto que o Brasil está. Aí quando a gente fala do Bolsonaro, fala que é da direita, é bolsonarista, eles rotulam a gente está com razão, porque a gente está falando com razão. Que o Brasil está de cabeça para baixo. E esses narcoditadores estão no poder, tomaram poder. O golpe aconteceu em 2022. Com a ajuda dos Estados Unidos, lá, do governo Biden, da USAID, que financiou as eleições aqui no Brasil para modificarem o resultado. E eles ficam alegando que o golpe quem deu
foi o Bolsonaro, entendeu? E afastam juízes que condenaram e prendeu muitos da Lava Jato, que hoje todos estão soltos, porque os juízes do STF desfizeram a Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão, e todos os bandidos estão soltos e com muito dinheiro, nosso dinheiro. Enquanto que os patriotas, pessoas inocentes que não cometeram crime algum, estão atrás das grades com penas de 14 a 17 anos de cadeia. Isso é justiça? Isso não é uma indignação? Uma aberração que nós estamos vivendo? E afastar o juiz Marcelo Bretas? O que esse juiz fez? Julgou com justiça. Esse foi o crime que ele cometeu. Então assista esse vídeo e entenda o que está acontecendo. Ele vai estar dizendo a verdade nesse vídeo. Veja. Certeza que, fazendo uma análise técnica, eu acho que abriram um processo, na verdade é assim que funciona, um processo administrativo, e lá vai ser esclarecido. Eles analisando com profundidade o que está nos autos, espero que tenham acesso a todos os autos, a análise que o MP fez, muito criteriosa, poderão avaliar que isso não é verdade. Eu sei que algumas pessoas, alguns advogados proeminentes, foram atingidos pela decisão do esquema S, essa decisão, dessa operação, que alguns escritórios de advocacia foram atingidos. E, basicamente, essa operação tratava da atuação ilegal de escritórios de pessoas ligadas a ministros, autoridades do judiciário, e o que é ilegal mesmo para a OAB. Eu acredito que eles também acreditam que seja legal. Veja que, em primeiro lugar, essa minha decisão foi ratificada pelo ministro Edson Fachin, que decidiu que a minha decisão foi correta e deveria ser mantida. A PGR de então, parecia da então procuradora Lindora, também foi nesse sentido, a minha decisão era correta e deveria ser mantida. Essa decisão não foi mantida, ela foi revogada por maioria, tudo bem. Como eu disse, a minha decisão pode não ter sido a melhor, mas não foi abusiva. Certamente não foi abusiva contra a OAB. E, de outro lado, o problema de fundo que se discutia no esquema S, que é a atuação irregular de escritórios ligados a filhos de ministros, parentes de ministros, parece, segundo a Folha de São Paulo, parece que continua acontecendo. Pois eu li neste fim de semana, não me lembro o dia, talvez você se lembre, sábado ou domingo, uma informação de que ministros do STJ estariam incomodados, a palavra foi essa, incomodado, mas isso pode ter várias interpretações, com a atuação de escritórios de filhos de ministros no tribunal. Então isso é um problema que o Brasil está acompanhando e que foi atacado de frente na Operação Esquema S. Ou seja, aparentemente existia realmente um problema, isso já foi superado, mas pelo que a imprensa noticia, aparentemente o problema continua. Você acha que esse caso foi o caso que pesou mais para a punição ou foi do Cabral? Não, foi esse caso. Porque esse caso atingiu exatamente pessoas às quais eu estava subordinado. E eu ouvi, por exemplo, o ministro Mendes disse isso, e um outro ministro do STJ disse também, que achou um absurdo que eu determinei a busca e apreensão na casa de um desembargador, na casa de uma desembargadora. O que não foi dito é que a casa era do desembargador, casado com uma advogada que era investigada por assunto anterior ao casamento, não era nada atual, não. O mesmo em relação à desembargadora. Não era a desembargadora o alvo, era o marido da desembargadora. Então, eles só disseram isso. Veja o absurdo, ele fez isso, como se fosse errado. Pois isso não é errado. O que eles querem dizer é que eu fui ousado demais. Mas não podem dizer isso. Eles podem pensar, mas não podem dizer. Eu fui ousado? Sim, eu fui ousado. Porque quem está de acordo com a lei não tem o que temer. Se a lei me acoberta, se eu estou agindo dentro da lei, eu tenho que ser ousado. E digo mais, o juiz tem que ser corajoso, o juiz tem que ser ousado. Não existe juiz medroso, existe juiz manipulado. Se um juiz não tem coragem de tomar decisão que desagrade seus superiores, ele não merece usar a toga, ele não merece ser juiz. Ele é um funcionário público carimbador, só isso. E esse funcionário público carimbador medíocre eu nunca fui, nem como promotor em 96, nem como juiz federal desde 1997. E pretendo não ser como advogado ou o que é que eu venha atuar na minha vida.